Mês de abril é o mês de conscientização da doença de Parkinson e eu vou conversar agora com o neurologista Dr. Clécio Godeiro para falar sobre essa doença aqui no Viver Bem. Tudo bom, Dr. Clécio? Obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente. Agradeço o convite. Dr. Clécio, o que é a doença de Parkinson? Eu queria que você explicasse para o leigo, entender o que é que acontece no cérebro desse paciente. Então, a doença de Parkinson é um quadro neurológico crônico, entra dentro do grupo que nós chamamos doenças neurodegenerativas. Especificamente, nesses pacientes, há uma perda de um grupo de células, de neurônios, que produzem uma substância chamada dopamina. E esses neurônios, eles são muito importantes para a modulação, para o controle do nosso movimento. Então, as pessoas que desenvolvem a doença de Parkinson acabam tendo dificuldades para exercer seus movimentos. É tanto que a doença vai se caracterizar pela lentidão do movimento, uma rigidez da sua musculatura e uma dificuldade para caminhar. As pessoas lembram da doença de Parkinson pelo aspecto do tremor, né? Também pode estar muito presente, é um tremor no repouso. Ele ocorre principalmente. O que significa isso? É aquela situação em que a pessoa está parada, assistindo uma televisão, aguardando uma consulta médica, aguardando na fila do banco, e aparece um tremor em um dos lados do corpo. Então, resumindo, seria uma doença que afeta basicamente o controle do movimento, principalmente levando à lentidão, né? A rigidez e aparecimento de tremor. Existe alguma maneira de prevenir a doença de Parkinson? Hábitos de vida podem prevenir? Ainda não compreendemos com toda clareza o que é que leva à doença. Imagina se exista uma associação de fatores genéticos, que seria isso, a pessoa já nascer com essa predisposição, algum fator ambiental, e aí há vários fatores que são investigados, desde a exposição a pesticidas, agrotóxicos, consumo de água de poço, né, que é aquela água rica em minérios, até algumas infecções crônicas. Mais recentemente tem se falado até do papel da nossa flora intestinal e o processo de envelhecimento. Então, é uma combinação desses três fatores que levam ao aparecimento da doença. Como nós não sabemos com clareza o que ocorre em cada indivíduo, as recomendações de prevenção para a doença de Parkinson são as recomendações gerais para uma questão do bem-estar, né? Desde o controle dos fatores de risco que nós chamamos cardiovasculares, pressão alta, diabetes, o colesterol, né, que é a taxa de gordura no sangue, evitar o sedentarismo através de atividade física regular, ter uma socialização, atividades sociais é muito importante, porque isso estimula muito o nosso cérebro, desde participação de grupos, né, de amigos, jogos de tabuleiro, né, a dança. Então, isso são atividades que são muito importantes. Preservar uma boa qualidade do sono, porque é durante o nosso sono que os nossos neurônios se recuperam. E ter um controle nutricional muito adequado. Se há os fatores, como eu comentei, cardiovasculares, uma nutrição que ajude a combatê-lo, né? Que possa fornecer os nutrientes para não haver uma perda de massa muscular. Então, isso é muito importante. Resumindo, controlar fatores de risco cardiovasculares, ter atividade física regular, ter uma boa qualidade do sono, uma boa alimentação e procurar se socializar. Tudo isso são fatores muito importantes para a prevenção do nosso cérebro. Doutor Clécio, quais são os primeiros sinais, assim, quando suspeitar da doença de Parkinson? Habitualmente, os pacientes que têm a doença de Parkinson, eles costumam chamar a atenção no aparecimento do tremor, que, como eu disse, ele costuma ser em um dos lados do corpo,
principalmente no repouso. É aquela situação que o marido ou a esposa diz: minha esposa, quando assiste a televisão, aparece um tremor na mão esquerda, na mão direita, né? Quando ele está dirigindo, está segurando o volante, aparece um tremor em uma das mãos. Isso chama bastante atenção. O outro é uma lentidão do movimento. O paciente passa a ter um pouco mais de dificuldade para se vestir, para fazer a barba. Na hora de cozinhar, tem mais dificuldade. Nota-se uma mudança no caminhar. Os passos ficam mais curtos, mais lentos. A pessoa tende a arrastar os pés. Fica mais curvado na hora de caminhar. Há uma diminuição da voz. A voz vai ficando baixa, né? Fica difícil para algumas pessoas compreenderem o que a pessoa está falando. Esses são os sintomas, digamos, motores mais frequentemente percebidos. Hoje a gente sabe que a doença de Parkinson envolve mais elementos do que a questão puramente motora. Existem muitas vezes alterações do sono que podem anteceder alguns anos o aparecimento do tremor. Então é um sono que fica mais agitado, a pessoa fala muito durante o sono, se movimenta. Então isso pode ser um sinal de alerta de que a pessoa possa estar desenvolvendo alguma doença neurodegenerativa. No caso específico da doença de Parkinson, alguns pacientes notam a mudança do hábito intestinal, tendem a ficar com o intestino, uma obstipação, né, que é o intestino preso, ter mais prisão de ventre. Às vezes vem alterações do humor, como um quadro depressivo, ansiedade. Obviamente, não significa que todos os pacientes que têm esses sintomas vão desenvolver a doença de Parkinson, mas às vezes é um sinal de alerta. Então, é importante que nessas queixas o paciente procure um profissional de saúde para fazer uma avaliação adequada. Quais são os exames que fazem parte aí desse diagnóstico? A doença é um diagnóstico essencialmente clínico, então é uma avaliação médica, preferencialmente com o médico neurologista, né, que é capaz de fazer o diagnóstico da doença de Parkinson, embora outros profissionais estejam também aptos, né, para identificar o quadro. Então, é essencialmente clínico, a história que o paciente conta e os achados no exame, que é a lentidão do movimento, que nós chamamos de bradicinesia, a rigidez da musculatura, o tremor. Há alguns exames que podem ajudar a complementar o exame, o diagnóstico. E realmente o termo é esse, são exames complementares, né? Como a ressonância magnética cerebral, é um exame que pode auxiliar, principalmente afastando outras situações que simulam a doença de Parkinson, né? Existe hoje uma medida, uma possibilidade da gente medir a quantidade de dopamina no cérebro através de um exame chamado SPECT cerebral. Isso pode auxiliar, embora nem sempre o paciente com essa deficiência tem especificamente a doença de Parkinson, existem outras formas de outras doenças neurodegenerativas que também têm essa deficiência, então vai ser muito médico que vai conseguir fazer esse diferencial. Tem cura? Como é que é o tratamento desse paciente que foi diagnosticado com a doença de Parkinson? Ainda nós não temos um tratamento que seja curativo, ou seja, que feito o tratamento vai se haver uma reversão completa dos sintomas do paciente. O tratamento que nós temos hoje disponível é com o intuito de aliviar os sintomas e retardar a progressão dos mesmos. Então, nós temos um tratamento medicamentoso, né? Então, existe uma série de medicamentos que podem ser utilizados e isso vai ser adequado para cada paciente. E um perfil específico desses pacientes, há a possibilidade de tratamento cirúrgico, então há a possibilidade de intervenção. E não podemos esquecer jamais as estratégias de reabilitação, que vai desde o trabalho do fisioterapeuta, fonoaudiólogo, educador físico, terapeuta ocupacional, que são muito importantes no processo de cuidado do paciente com a doença de Parkinson. Existem muitas estratégias em pesquisa, né, de estratégias terapêuticas tentando realmente
reverter a perda de neurônios que ocorre na doença de Parkinson, né? Mas isso, infelizmente, não temos acesso. As pessoas discutem muito hoje, por exemplo, na doença de Parkinson, o uso do canabidiol, né? Que é um derivado da maconha. Há alguns estudos em andamento, mas, a exemplo das terapêuticas que já existem, também é uma estratégia para auxiliar no controle dos sintomas, né? Não é ainda uma estratégia que ajude a reverter a perda de neurônios ou a formar novos neurônios. Então, são vários medicamentos em acompanhamento que a gente espera aí nos próximos 5 anos possam estar no mercado e realmente modificar, permitir a recuperação de neurônios, que isso é o sonho para todos nós, principalmente para os pacientes. O que é que é mais importante? O que é que precisa ficar marcado sobre doença de Parkinson na população como um todo? Eu digo assim, para que esse paciente ele tenha mais qualidade de vida, né, e que ele consiga viver bem apesar da doença de Parkinson. Eu acho que isso é um dos fatores mais importantes para poder conscientizar a população. O diagnóstico da doença de Parkinson não deve ser encarado como algo, uma sentença, algo definitivo e que não tenha a possibilidade de cuidado. Uma vez feito o diagnóstico, o ideal é que quanto mais precoce possível ele seja feito, o paciente deve ter o acompanhamento para poder adequar às suas necessidades do dia a dia. Muitas vezes não há necessidade de grandes intervenções, pouco medicamento, mas principalmente as estratégias de reabilitação. Então, o que eu costumo dizer aos pacientes é que é uma doença que precisa ter um acompanhamento médico, precisa ter um acompanhamento multiprofissional, mas uma vez identificada, existem várias estratégias de cuidado e essas estratégias podem ser adequadas para cada paciente. E isso promove uma qualidade de vida. Não significa que a pessoa está sentenciada a uma doença absolutamente incapacitante. As estratégias que nós temos hoje de cuidado permitem que a pessoa tenha uma sobrevida com qualidade, né? Junto à sua família e mantendo muitas vezes os seus hábitos normais, né, do seu dia a dia. Certo. Surgiu só uma dúvida aqui com relação à idade. A partir de que idade é mais comum que esses sintomas comecem a aparecer? Habitualmente, a doença de Parkinson surge acima dos 65 anos de idade, mas nós temos pacientes jovens que podem começar abaixo dos 45 anos de idade, e nesses casos, principalmente, é um fator genético muito predominante. Então, o adulto, né, ele é um paciente que pode desenvolver a doença. Então, uma pessoa adulta que tenha tremor, lentidão de movimento, rigidez, dificuldade do caminhar, deve ser avaliado para o diagnóstico de doença de Parkinson. Não devemos ter na mente que é uma doença que ocorre apenas na população idosa.